Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou passar algumas técnicas sobre arredondamento. Para que a gente utiliza o arredondamento? A gente utiliza para facilitar a escrita de alguns números, tá? Começando aqui, a gente tem uma regrinha, são duas que eu vou passar para vocês. A primeira regra, a gente vai utilizar do número 1 ao 9. Quando a gente for arredondar, eu vou pedir para vocês arredondarem só até a segunda casa. A gente vai usar só duas casas depois da vírgula, tá? Mas vai ter algumas situações que pode ser usada arredondar a primeira, segunda, até a terceira casa, tá? Mas a gente utiliza até a segunda, certo? Eu passei alguns exemplos e vou passar mais outros também para vocês verem a aplicação dessas regras, tá? A primeira regrinha a gente vai utilizar do 1 ao 9, do número 1, 2, 3 até o 4, a gente não, do número 4 para trás, a gente utiliza o mesmo número. Nossa, o que é isso, professora? Calma que a gente vai fazer a aplicação, tá bom? Do número 5 para frente, do 5 em diante, a gente vai somar mais um nessa casa decimal, tá? Vamos aplicar para ficar mais simples. Aqui, eu estou utilizando alguns exemplos de dízimas periódicas. O que é dízimas periódicas? Dízimas são números infinitos que possuem um período, que possuem uma sequência. Nesse caso aqui, a gente tem 53 na divisão aqui da razão 800 por 15. 53,3333 e vai seguir infinito, ok? Como de baixo, 700 por 15, que dá 46,6666 e assim por diante. Então, eu tenho um período que está se repetindo. Esse período, no caso, é o 3 e aqui o 6. Então, as dízimas periódicas, nós vamos utilizar a regrinha número 1, ok? Então, aqui, eu vou utilizar duas casas após a vírgula, tá? Então, no caso, eu vou utilizar só até aqui, certo? Porém, eu tenho que utilizar até aqui, porém eu vou usar, baseado no número seguinte, eu vou fazer esse arredondamento, ok? Então, primeira coisa, eu quero que vocês utilizem o símbolo de aproximado. Por que a gente deve utilizar esses símbolos? Porque a divisão de 800 por 15 não vai dar só duas casas decimais, ele vai dar uma dízima. Então, a gente utiliza aproximadamente para mostrar que aquele número foi arredondado, ok? Então, esse símbolo aqui do igual e um tiozinho em cima chama aproximadamente, tá bom? Começando aqui, 53,333. Mas aqui, depois da segunda casa, eu tenho o número 3. Então, seguindo a primeira regra, número 3 não é antes do 4? Então, se for antes do 4, eu vou usar essa regra, ó, do número 4 para trás, utilizamos o mesmo número. Então, o 3 não é menor, então a gente vai utilizar o mesmo número. Então, esse arredondamento vai ficar 53,33, ok? Por que 3? Porque o número não é menor que 4. Se o número é menor que 4, a gente mantém o mesmo número que está aqui, ok? Agora, esse segundo exemplo aqui. A razão de 700 por 15 dá uma dízima 46,666. Aqui, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Usar o símbolo aproximadamente, ok? 46,66. Eu vou usar duas casas. Aí, eu vou basear no número seguinte. Quem que é o número seguinte? É o 6, tá? Esse número 6, ele é maior ou ele é menor que 5? É maior que 5, não é? Então, do número 5 em diante, a gente soma mais um na casa. Então, aqui, a gente vai somar mais um aqui, nessa outra casa. Então, como que vai ficar? 46,6, 6 mais 1
vai dar 7, ok? Então, como que a gente utiliza o arredondamento? A gente vai utilizar baseado no número seguinte que a gente quer arredondar. No caso que eu tenho duas casas decimais, eu vou olhar esse número aqui, ok? Faz o arredondamento. Abaixo de 4, a gente mantém o mesmo número, como no primeiro exemplo. Eu mantive o 3. Esse número seguinte, acima de 5, igual ou maior que 5, a gente tem que somar 1 na casa anterior, ok? Agora a gente vai para as dízimas não periódicas. As dízimas não periódicas, elas são aquelas dízimas onde eu não tenho um período. O que seria não ter um período? Que não tem uma sequência, então é um número ordenado. Não é que nem aqui, ó, 3, 3, 3, 3, 3, por exemplo. Aqui eu posso ter números intercalados, tudo misturado, tá? Então aqui, a raiz de 2. A raiz de 2 dá esse valor aqui, certo? E a raiz de 7 dá esse valor aqui. Tá vendo que não tem uma sequência, ó? Não tem uma sequência, então a gente vai arredondar utilizando duas casas, ok? De cima e de baixo. Porém, a gente vai usar o número seguinte, ó, pra gente basear, tá? O nosso arredondamento. Então, aqui, 1,41, 42, 1 é uma dízima não periódica, então vamos arredondar. O número 4, ele não é igual a 4 aqui? Então, do número 4 para trás, utilizamos o mesmo número. Então, essa dízima ela vai parar aqui, ó. Então, vai ficar valor aproximadamente 1,41. Por que 1,41? Porque o número seguinte, que é 4, ele vai seguir o início aqui, que é utilizar o mesmo número, tá? O de baixo, raiz de 7, 2,6457,5 é uma dízima que não tem um período, certo? Então, aqui a gente vai utilizar o próximo número, certo? O número 5, ele não é, ó, do 5 em diante, somar mais 1. Então, do 5 em diante, eu devo somar uma casa aqui. Então, esse arredondamento vai ficar aproximadamente 2,65, certo? Então, nós vamos utilizar essa regrinha em vários exemplos e eu vou passar agora para vocês a regrinha número 2, que é usada só em algumas exceções, tá? Então, acompanhe aí. Oi! Agora a gente vai fazer a aplicação da regrinha número 2. A regra número 2, ela é a regrinha do 5, tá? Quando ele for o último número daquele decimal, tá? Então, quando não tem nenhum número depois dele, tá? Aqui, aí quando acontece isso, eu vou olhar se o número anterior é par ou ímpar. Se for par, ele vai permanecer o mesmo número. Se for ímpar, eu vou aumentar um número em cima desse valor, tá? Agora aqui, vamos fazer as aplicações nos exemplos. O primeiro exemplo é o número 2,735. Tá vendo que o número 5, ele é o último e depois não tem mais nenhum número depois dele? Então aqui eu vou fazer arredondamento dessas duas casas, porém eu tenho esse valor aqui sendo 5, então ele entra na segunda regra. Aí, quando eu tiver uma situação dessa, eu vou olhar esse número aqui, o número anterior, que é o 3. O número 3, eu vou ver se ele é ímpar ou se ele é par. Se ele for ímpar, eu tenho que somar 1 em cima dele. Se ele for par, ele vai permanecer. Então, o 3 é ímpar ou é par? O 3 é ímpar. Então, como que vai ficar essa aproximação? Vai ficar seguindo a regrinha aqui. No número ímpar, ele aumenta mais um número. Então, aqui vai ficar 2,7, aumento mais um número em cima do 3. 3 mais 1, 4. Ok? Agora, o item de baixo, 33,945. Também o número aqui, ó, não existe, não tem nenhum número, então o 5 fica sendo o último, tá? Então, como que vai ficar esse arredondamento? Eu sempre olho agora o número anterior ao 4, tá? Aí, anterior, desculpa, ao 5. Então, antes do número 5 tem o número 4. Ele é par ou ele é ímpar? Ele é par. Se ele é par, ele vai permanecer o mesmo. Então, esse arredondamento vai ficar 33,945.
diferença aqui de cima para o de baixo? Então, o 5, que é o último número, o anterior é o 4. Se é par, ele vai manter. Se ele for ímpar, eu vou somar mais um, ok? Agora o de baixo, 102,155. O último número é 5 também, tá? Então, sendo que eu vou arredondar duas casas, antes do 5, tem o número 5 também. O 5 é ímpar ou é par? Ele é ímpar. Se ele é ímpar, eu tenho que fazer o quê? Aumentar. Então, essa aproximação vai ficar 102,100 e, no caso 1, 5, 5 vai para cima, eu vou colocar 6 aqui. Então, 5 mais 1, ele vai permanecer aqui 6, ok? Agora aqui o de baixo, 2,725001. Tá vendo? Aqui, ó, eu tenho duas casas que eu vou arredondar e a próxima casa é o 5. Porém, ele não é o último, ele tem toda essa galera aqui, ó. Então, a regra do 5 só se aplica quando ele for o último número. Então, esse exemplo aqui, ele não aplica a regra 2. Por quê? Porque o 5, ele não é o último número da sequência, tá? Então, essa situação aqui, eu vou aplicar a regrinha número 1, sendo que a regrinha número 1 fala que se o último número, nesse caso aqui, for acima de 5, eu arredondo o anterior, eu somo o anterior mais 1. Então, aqui vai ficar 2, ó, aproximadamente 2,7, somando mais 1 aqui, porque esse é maior que 5, igual maior que 5, eu vou ficar com 2,7, 2 mais 1, 3, certo? Por que, professora, que não entrou aqui? Porque ele não é o último número, eu tenho mais números depois do 5, então não segue a regrinha número 2, tá? Agora eu vou outros exemplos aqui entre a regrinha 1 e a regrinha 2. Aqui, esses outros exemplos, eu vou verificar para ver se essa regrinha entra a primeira, se esses exemplos entram a primeira ou a segunda regrinha, tá? Então, vou colocar já o símbolo de aproximadamente aqui, por quê? Porque a gente está fazendo o arredondamento, tá? 2,736. Ó, não entra a regrinha 2, porque o último número é 6, não é 5. Então, isso daqui entra a regrinha número 1. Arredondando aqui, eu vou olhar o próximo número e ver se ele é igual ou maior que 5, para eu aumentar mais 1, ou se ele permanece o mesmo, que é menor que 4. Ele é 6, então, se ele é 6, o que vai acontecer? Eu aumento mais 1, então isso daqui vai ficar 2,74, ok? Eu aumento no anterior. Aqui, vai ficar 2,73, então eu olho o próximo. O próximo é menor que 4, então aqui vai ficar 2,73, vai permanecer, tá? Seguindo aqui. Agora aqui, 47,056. Também, ó, meu número não é 5, então eu sigo a primeira regrinha. Vai ficar 47,0, se é maior que 5, eu somo mais 1 no anterior, então vai ficar 0,5 mais 1, 6. Agora de baixo, 9,015. Aqui, eu já sigo a segunda regrinha, tá vendo? Que o 5 é o último número e eu não tenho mais nenhum na sequência. Então, como que vai ficar? 9,0. Então, ele é ímpar ou ele é par? 1 é ímpar ou par? 1 é ímpar, então eu aumento mais 1. Então, vai ficar 9,02. Ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários aí que eu faço outro vídeo respondendo elas, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a próxima!